Então, boa tarde a todos. Hoje vai ter a apresentação da Bia, mas as perguntas podem ser feitas no chat e eu vou fazer uma pequena apresentação. Hoje o DMQ Talk teremos a apresentação da professora, deixa eu respirar, Maria Beatriz Assunção Mendes da Cunha, ou simplesmente Bia, como é carinhosamente chamada pelos colegas de departamento. A Bia é formada em Estatística pela Escola Nacional de Ciências e Estatística, a ENSE, do IBGE, é mestre em Estudos Populacionais e Pesquisa, também pela ENSE, IBGE, e doutora em Saúde Coletiva pelo IMS, UERJ, concluído em 2017. A Bia é atualmente a professora mais antiga do DMQ, ingressou na Unirio em 2007, ainda como professora substituta, e em 2009 passou a fazer parte do quadro efetivo. Na Unirio, além de ministrar aulas na graduação e na pós-graduação, ela tem a atuação nos conselhos universitários, Consul e Concep, e foi chefe do extinto Departamento de Matemática e Estatística, o DME, gestão 2009-2011. A Bia é nossa consultora para questões relacionadas à amostragem, seja para o cálculo do tamanho da amostra ou mesmo para orientações quanto à melhor técnica de amostragem a ser empregada nos estudos. Seu senso estético e visão detalhista a torna criadora oficial dos banners e apresentações coletivas do departamento. Além das ações citadas acima, a Bia é mergulhadora profissional e apreciadora de bons vinhos. E como não podia deixar de constar em sua apresentação, a Bia é mãe dedicada da Bruna. Bia, a apresentação é sua, em torno de 40 minutos. Adorei, Alexandre. Vou compartilhar minha tela agora, tá bom? Para começar a minha apresentação. Eu preparei uma apresentação. Vocês estão vendo a tela inteira? Não. Ainda eu não estou vendo. Tá, peraí. Agora sim. Beleza. Eu preparei uma apresentação um pouco diferente do que a gente viu nos outros encontros do DMQ Talks, né? Eu tentei fazer algo mais romântico, mais emotivo, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil, onde muitas angústias surgiram, muita expectativa por uma volta a uma situação normal, que parece que não vai chegar nunca, ou vai demorar muito tempo. Então, por isso que eu escolhi esse tema, né, que é Meu Universo Paralelo, Relatos de uma Professora em Isolamento. Então, como o Alexandre já muito bem me apresentou, falou muito bem sobre mim, sobre meu currículo, eu queria trazer um pouco mais, algo mais, vindo de mim mesma. Então, eu queria mostrar para vocês quem eu sou, além do meu currículo Lattes. Ele já mostrou um pedacinho, né? Falou da uma vida, as minhas atividades particulares, privadas, mas eu queria fazer mais um adendo nesse currículo que o Alexandre apresentou. Na palestra da semana passada, eu fui provocada por uma colega que falou que eu pertenço a uma nobreza, e que existe nobreza no Nordeste, e que eu faço parte dela. Eu queria falar um pouco disso. Eu herdei o meu nome, graças a Deus, por isso que tem essas duas mãozinhas, da minha avó, porque todo mundo que conhece um nordestino sabe que o nordestino é muito criativo na hora de dar nome aos filhos, né? E, graças a Deus, meus pais perderam um pouco dessa criatividade e resolveram dar o nome da minha avó para mim, graças a Deus, né? Então, meu nome é Maria Beatriz
em homenagem à minha avó materna. E essa dita nobreza do Nordeste, que a colega falou na semana passada, eu não sei se eu me encaixo muito bem nela, não, porque, apesar de eu ter vindo de uma família que no passado foi muito influente, que tinha posses, essa nobreza, né, isso não me trouxe nenhum privilégio para a minha vida acadêmica, para a minha vida profissional. Então, eu não sei se eu me enquadraria pertencendo a essa nobreza do Nordeste, né? Estudar estatística foi uma opção. Quando eu comecei a fazer o curso de estatística, eu tinha sido aprovada também no curso de engenharia, que era um sonho de criança. Quando perguntava o que você quer ser quando crescer, eu falava engenheira. Nunca falei médica, nunca falei astronauta, sempre falei engenheiro. Eu achava lindo ver pontes, eu era apaixonada por pontes. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, então, pela primeira vez, que eu vi a ponte Rio-Niterói, eu fiquei encantada. Como é que conseguem fazer uma construção daquele tamanho por cima do mar? Então, eu sonhava em construir coisas, né? Só que aí eu entrei no curso de estatística e me encantei por uma matéria que eu não estava cursando ainda, mas que me foi apresentada e eu fiquei encantada mesmo por controle de qualidade. Então, entre a estatística e a engenharia, eu escolhi estatística porque eu queria, né, no início do curso, trabalhar com controle de qualidade. E isso nunca foi uma realidade para mim. Até porque, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim de transferência, comecei a faculdade no Rio Grande do Norte, na UFRN, transferi para ENSE, muito jovem, eu era muito jovem, quando eu conheci um carioca, me apaixonei, e ele me trouxe, né, para estudar aqui, para terminar a faculdade aqui, e depois conseguir meu lugar ao sol na minha carreira de estatística, né. E aí, quando eu vim para cá, eu me deparei com outras áreas da estatística que me apaixonaram ainda mais, que me fizeram me apaixonar, que é a de modelagem, a de amostragem, como o Alexandre falou logo na minha apresentação, né? E essas áreas foram o que o controle de qualidade me fez escolher pela estatística. E a modelagem, a amostragem e pesquisa foi o que me fez, foi o que me manteve na área da estatística, né? Outra coisa que eu também costumo falar é que, quando eu cheguei aqui, muito jovem, como eu já falei, eu tive muitas dificuldades por ter vindo do Nordeste, as pessoas não me davam oportunidades, eu procurava estágio, eles diziam que não queriam me dar estágio porque eu sou nordestina, porque eu não tinha currículo bom, porque a faculdade lá não era boa. E aí, assim que eu cheguei, foi uma dificuldade enorme, porque aquela nobreza do Nordeste eu não podia usar para conquistar o meu lugar ao sol, para não conquistar o meu lugar no mundo. E para conquistar esse lugar, eu tive que ralar muito, eu tive que batalhar muito, e com certeza tive a ajuda de alguns anjos, né? Tive alguns anjos na minha vida profissional que me acolheram, enfim, isso foi bom. Mas, assim, logo, a impressão inicial que eu tive do carioca é que ele não é acolhedor como acha, né? Muito pelo contrário, foi muito difícil, principalmente porque eu tinha um perfil mais reservado, mais intimista, e vir do Rio Grande do Norte, no meio da faculdade, com os grupinhos, com as dinâmicas sociais já construídas, foi bem difícil, foi bem angustiante, né? Mas, passado isso tudo, agora vamos falar, sim, do nosso isolamento, né? Que é a segunda parte da palestra. Eu vou trazer aqui como é que foram todas as fases do meu isolamento, né? E, claro, voltando principalmente para a parte profissional. Estamos atualmente contando hoje, né? 121 dias isolados. Pelo menos eu estou realmente isolada. Desde o dia 16 de março, se eu não me engano, foi aí que começou. Eu só saio de casa para fazer atividades realmente essenciais, né? Eu só saio de casa para ir para a farmácia, para o mercado e para levar o meu marido para o médico ou para fisioterapia, só.
E isso aí já são quase mais de 4 meses de isolamento. Eu não viajei, eu não fui à praia, também não faço nem muita questão, eu não fui para casa de campo, até porque eu não tenho, né? Mas eu só tenho a agradecer, mesmo estando esse tempo todo, 4 meses dentro da minha casa, do meu condomínio, eu ainda agradeço, muito, muito mesmo. Vocês vão ver por quê. As minhas etapas de isolamento. Primeiro eu vou falar do pré-isolamento, né? Depois eu vou passar por todas as fases de isolamento, que vocês vão ver que tem momentos de angústia que nós da universidade, da Unirio principalmente, passamos assim e me deixaram muito, muito tristes. Começamos o isolamento em 16 de março, né? Naquela época, otimismo, né? Eu acho que tudo ia passar, o trabalho ia ser remoto, tudo lindo. Como o Alexandre falou, eu gosto dessa questão do visual, então eu achava que eu ia me dar muito bem e tudo ia ficar numa boa. Só que aí o calendário foi suspenso, aquela orientação do trabalho remoto já não fazia mais sentido, né? Dar aula à distância não era uma indicação. Aí depois começaram, não era uma indicação principalmente porque por conta das desigualdades de acesso nas plataformas, na internet, que os nossos alunos poderiam ter dificuldades, né? Então, aí começaram as angústias, as incertezas acerca da universidade. Depois, muito tempo depois, né? Aliás, essa linha de tempo não é uma linha de tempo onde eu mantenho a escala de tempo não está bem definida, não, tá? Só estou mostrando tópicos. Depois, muito tempo depois, a reitoria criou, né, os grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho tiveram realmente muito trabalho, porque eles fizeram muitas reuniões, que a gente ficou sabendo, e no dia 2 de julho, esse mês, eles entregaram um relatório muito bem feito, muito bem escrito, e com algumas sugestões, algumas propostas, né, que esse relatório deveria ser votado, né, deveria ser, votado não, apurado, não sei, perdi a palavra agora, no CONCEP que foi marcado para dia 14, semana passada. Aprovado. Aprovado, isso. Obrigada, Alexandre. Só que, além do relatório dos GTs, a reitoria colocou para aprovação uma minuta de retorno das atividades, que não estava muito alinhado com as ideias dos GTs. Então, isso já me deixa, assim, pensar que a universidade não está tão, assim, preocupada. Eu fico muito triste de ver o trabalho que o GT fez não ter sido tão valorizado, né? E amanhã não, depois de amanhã, é que vai ter a primeira reunião do Consune do ano. Do ano não, acho que teve um em fevereiro. Mas, assim, desde que começou a pandemia, o isolamento, 4 meses depois, mais de 4 meses depois, é que foi ter a primeira reunião de conselho. Então, eu acho que isso é muito tempo que a universidade perdeu sem discutir o assunto, sem discutir os nossos rumos, né, como educação, como ensino, pesquisa. A pesquisa nem parou, né, pelo menos os relatos que eu vejo é que as pesquisas não foram suspensas, mas as atividades de ensino, sim, né, então isso é lamentável. E a gente vê outras universidades correndo atrás, buscando respostas, e a Unirio não está trabalhando a contento, pelo menos não para a minha visão. E aí, como é que foi o meu pré-isolamento? Como eu falei que eu vou falar de algumas etapas, né? O meu pré-isolamento foi o mais difícil possível. Estou falando aqui de uma semana antes de ser decretado o isolamento aqui no Rio de Janeiro. O meu desejo era estar assim, ó, como nessa sala de aula. Essa sala de aula aí foi o último dia de apresentações de trabalhos da medicina,
E eu queria estar, sim, com a sala cheia de alunos, essa sala fica lotada, com mais de 70 alunos. Adoraria, né, no primeiro dia de aula, estar dessa forma, toda aglomerada com os meus alunos, com a Glória, com os alunos do turismo também, que era no dia seguinte à aula, os da biblioteconomia, só que, infelizmente, na véspera do início da aula, no domingo, antes da aula da medicina, meu marido sofre um acidente, quebra o braço e tem uma lesão importante, né, nos ligamentos, no tendão não, no nervo, e, enfim, e aí precisou fazer cirurgia. Então, no primeiro dia de aula, no lugar de estar na sala de aula, eu estava aqui, ó, no Hospital Badim. Vocês não conseguem ver a setinha, né? Vê sim. Eu estava no Hospital Badim, saindo do hospital, aí essa semana foi a semana de busca por um médico para fazer a cirurgia dele, porque eu não queria fazer no Badim, eu queria fazer com um médico especialista em cotovelo, que o problema dele foi no cotovelo. E aí fiquei a semana inteira procurando o médico, marquei consulta, levei a médico, enfim, fazendo exames, então foi uma correria danada. Uma semana depois, na segunda-feira depois, né, estávamos no Hospital Samaritano, quando ele fez a cirurgia, ficamos 2 dias no hospital, e finalmente retornamos à nossa casa e começou aquela história de fica em casa. E ficamos em casa até então. Meu marido está bem, ele é funcionário do TJ do Rio, está trabalhando remotamente, mas eventualmente ele precisa ir presencialmente, porque eles estão fazendo escalas, né, de plantão. Mas até bem pouco tempo estávamos os dois trabalhando em casa, enfim, e cumprindo à risca o isolamento. Quem me conhece sabe que eu levo tudo muito a ferro e fogo. Se me manda ficar em casa, eu fico em casa. E aí, no meu isolamento, eu comecei a me reinventar, né? Dispensei o serviço da minha empregada doméstica por alguns dias, porque eu gostaria que ela também se protegesse. Ela me pediu para não ficar totalmente liberada, porque ela mora sozinha, ela prefere vir para cá, né? Enfim, aí tudo bem, entramos em acordo, mas aí, para isso, eu precisei fazer algumas atividades domésticas, né? Que nunca foram o meu forte. Apesar de ter estudado numa escola um pouco diferente, a minha escola eu tinha disciplinas na escola de ensino fundamental, né? Eu tinha disciplinas de atividades domésticas, né? Como cuidar de uma casa, como cozinhar, cuidar de criança, mas isso nunca foi muito o meu forte, não, né? Nessa semana, durante o isolamento, eu também fui motorista da família, com meu marido com o braço quebrado, não podia dirigir, então eu levava ele para todos os lugares. Enfermeira é outra profissão que não dá para mim, eu não posso ser enfermeira, e eu acho que essa profissão deveria ser a mais respeitada do mundo, porque é muito difícil cuidar de paciente. Eu não levo jeito, e aplaudo todos os enfermeiros, que acho que tem que ser realmente uma profissão muito respeitada. E professora, bom, isso para mim não deveria parecer estranho, né? Uma professora dizendo que no meu isolamento eu tive que cumprir o papel de professora, mas eu estou falando aqui de professora da minha filha, porque de uma hora para outra ela teve que assistir aula remotamente, e ela não sabia usar o computador, ela não sabia ler e-mail, ela não tinha e-mail, na verdade, né? Criaram e-mail para ela teve que se adequar a novas tecnologias, e quem ofereceu o suporte fui eu. Graças a Deus, ela é muito esperta e não precisou muito tempo de ajuda, não. Agora ela já faz tudo sozinha, os trabalhos ela já domina, já busca, e o colégio da minha filha está investindo muito nessa ideia de educação ativa, né, método ativo de aprendizado. E eu estou ficando muito feliz com a proposta do colégio dela. Mais assim do que na forma presencial, que é um colégio muito tradicional e que se reinventou nesse isolamento.
mas eu tive que, no início, me reinventar como professora de criança, né, que nunca fui. E no início do isolamento, eu compartilhava o meu computador com ela, né, só tínhamos um, na verdade, temos dois, né, meu marido usava um e eu usava outro. Então, pela manhã, o computador ficava com a Bruna e à tarde eu podia trabalhar. E depois, só depois comprei o computador que eu estou usando agora, mas muito tempo depois, eu tive que me convencer, tem que realmente comprar. E como é que eu busquei motivação para começar a trabalhar? Porque no início eu estava com muitos problemas, muitas dificuldades, sem até vontade de começar a produzir. E aí começaram a aparecer várias lives, né? Lives e botei todas as séries em dia. E aí isso me trouxe ânimo e vontade de produzir. Além disso, além das lives e séries, eu me reinventei, comecei a fazer trabalhos em casa que nunca tinha feito, então eu vou passar um videozinho aqui rapidinho. Fiz, fiz algumas obras em casa, né, poucas, porque o meu marido estava com problemas de locomoção. Me reinventei na parte de saúde, comecei a caminhar pelo condomínio, por isso que eu falei que eu tenho muito a agradecer, apesar de estar isolada, literalmente, não saio de casa, não saio do condomínio, aliás, mas eu me reinventei porque eu tenho uma oportunidade de morar num condomínio muito, que favorece a atividade física, apesar dos ambientes estarem fechados, a rua está aberta, né? E aí eu caminhava todos os dias, tá aí a minha caminhada com minha filha, fiz ginástica de forma como eu nunca pensei na minha vida, de forma virtual pelo celular, e comecei a cozinhar como ninguém, gente, sou uma chefe de cozinha agora. Impressionante. Fiz muitas doações, porque eu acho que eu tinha que compartilhar com os privilégios que a vida me deu, né? Então, tinha muita gente que precisava mais do que eu, então comecei a fazer várias doações, campanhas e tal. O colégio da minha filha também, que é um colégio religioso, ele fez várias campanhas e eu ajudei algumas delas. E participei de festas como nunca eu pensei que eu fosse participar. Cada um na sua casa, da sua varanda, e a gente fazia umas festinhas aqui entre amigos. Os que não conseguiam se ver, a gente ligava o celular e assim a gente está se virando, né? Eu não deixo de participar de eventos sociais só porque eu não estou presente, né? E isso me ajudou muito. E graças a tudo isso, as lives, as festas virtuais, as minhas caminhadas, as coisas que eu resolvi fazer que eu nunca tinha feito antes, eu finalmente consegui começar a produzir. Isso demorou alguns dias. Então, a mensagem inicial que eu queria trazer é: tudo bem, não está conseguindo, uma hora vai chegar o momento de que você vai poder produzir, trabalhar, e vai chegar porque chegou para mim, né? Que no início foi bem difícil, então vai chegar para todo mundo. Então, meu primeiro projeto, assim que começou a pandemia, aqui, quando chegou no Brasil, eu fiquei com um sentimento de que eu precisava passar informação, eu tinha informação, eu dominava tudo aquilo que passava na televisão, e eu precisava falar para o mundo, alertar todo mundo sobre as medidas de distanciamento social, as medidas de proteção, o uso de máscara, álcool gel, falar sobre achatamento da curva, logo no início, que se falava muito, né? E eu queria que todo mundo ficasse sabendo disso, porque eu achava que a informação leva a uma ação que pode ajudar no controle da doença. E aí comecei a divulgar em todas as redes sociais sobre essas questões, sobre achatamento, sobre as informações sobre a pandemia, né? Falei, por exemplo, que o pico da curva ele só chega quando as medidas começam a funcionar, né? E aí o número de casos por dia começa a cair, o número de mortes também. E aí comecei também a falar que, por exemplo, os gráficos acumulados, eles nunca vão cair, porque, por incrível que pareça, não sei se vocês viram,
O William Bonner falou no Jornal Nacional, ele estava mostrando o gráfico do número de casos acumulados, ele disse, não, a gente precisa que essa curva comece a cair. Aí eu falei, gente, eu quase surtei. Falei, como assim? O William Bonner, do Jornal Nacional, está falando isso. Gente, se o William Bonner está falando isso, o que a população geral vai pensar, né? Vai pensar que não sabe. Então, eu queria que cada vez mais pessoas tivessem a informação correta. E comecei a postar em todas as redes sociais, né? Para disseminar um pouco de conhecimentos de estatística. Como é que eu fiz isso? Primeiro, eu produzi alguns vídeos. Como o Alexandre falou, eu adoro essa questão, toda a questão ligada a visual, eu amo. Só que eu não tinha os equipamentos corretos para isso, né? Eu tinha eu usei o que eu tinha aqui em casa, né? Então, fiz algumas gambiarras, né? Essa aí é o exemplo de uma delas. Produzi um vídeo que era só uma apresentação do semestre de 2020. Nesse momento, ainda tinha a orientação de que a gente podia dar aula remota, né, desde que não fosse obrigatória. Então, produzi o vídeo, esse vídeo, ele dura menos de 10 minutos, só que eu demorei mais de 4 horas para produzir. E aí me deu uma angústia que a turma da medicina tem mais de 70 alunos, e só 37, se vocês observarem aqui embaixo, só 37 visualizaram. E aí isso me deixou mal, até fui nas redes sociais, fiz um desabafo, mas enfim, no lugar de olhar, poxa, 37 visualizaram? Não, eu pensei ao contrário, só 37. E aquilo me deixou mal, porque deu muito trabalho de produzir, porque eu, apesar de gostar do visual, eu detesto eu aparecer na câmera. Então, fiz um esforço enorme para não surtir o efeito que eu esperava. E aí eu fui para outra estratégia, comecei a compartilhar todos os vídeos e todas as notícias que eu achava interessantes, né? Então, tudo que eu via bacana, que falava de coisas corretas da estatística, eu comecei a compartilhar, inclusive vídeos do Alexandre, que ele, ao contrário de mim, ele se coloca muito bem na câmera. E, aliás, a gente podia fazer uma boa parceria, né? Ele na frente da câmera e eu atrás, produzindo, editando os vídeos. Ia dar um trabalho muito legal. Continuando o meu trabalho de conscientização da estatística, eu comecei a disseminar o uso de máscara, né, de medidas básicas para prevenção do coronavírus. Então, eu postava no Facebook, no Instagram, no status do WhatsApp, minha ideia, nos grupos das disciplinas, que apesar de não ter tido acesso à turma presencialmente, o normal das minhas disciplinas é eu criar grupos do Facebook e compartilhar o material. Então, comecei a fazer isso nos grupos das disciplinas e nas minhas redes sociais, padrões normais, né? E a minha ideia era levar a maior quantidade de informação para o maior número de pessoas possíveis, né? Não conheço tanta gente assim, mas eu tentei fazer minha parte. Então, disseminando informação das medidas básicas de proteção contra o coronavírus. A melhor estratégia de prevenção de qualquer doença é a vacina, não tem jeito. Mas, infelizmente, a vacina ainda não é uma realidade. Hoje saiu uma matéria no jornal hoje, um pouquinho antes da gente começar a conversar aqui, que é a vacina de Oxford já está quase chegando, já está sendo testada e com resultados promissores. Então, vamos rezar, né, para que ela chegue logo. Mas, por enquanto, não tem. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é ficar em casa, o distanciamento, e aí eu comecei a explicar quais as diferenças de distanciamento para quarentena, para isolamento, né? O distanciamento nada mais é do que você ficar longe de outras pessoas, e recomenda-se que essa distância seja maior do que 2 metros de distância. O isolamento é uma medida que é o que a gente está cumprindo, ela não é obrigatória, e ela pode ser tanto vertical, para grupos de risco, como para horizontal, que é para toda a população, que é o que nós estamos vivendo. É claro que a medida de isolamento, ela não atinge aquelas pessoas que precisam, de fato, sair, né? E foi assim que foi acordado aqui no Brasil, em alguns, principalmente nas capitais, enfim. A quarentena é diferente, nós não estamos vivendo uma quarentena, estamos vivendo um isolamento.
A quarentena é uma medida obrigatória e, na maioria das vezes, é o confinamento de casos suspeitos. E aí cumpre a quarentena, que no caso da Covid não é 40 dias, é 14 dias, que é o período em que aquela pessoa poderia estar transmitindo, né, a doença. E, por fim, o lockdown, que é a medida mais brusca, que é uma medida obrigatória também, e ela usa a força do Estado para paralisar fluxos de deslocamento. Ela fecha a cidade mesmo. Várias cidades fizeram lockdown, ao contrário do que foi feito aqui no Brasil, várias fizeram lockdown mesmo, você só saía com permissão do Estado. Além disso, se fala muito da imunidade de rebanho, e aí eu também divulguei em alguns colegas, em algumas redes sociais, o que seria isso, que as pessoas fala-se muito em imunidade de rebanho, mas as pessoas não têm a menor noção do que é isso. Imunidade de rebanho, após atingir uma grande porcentagem da população, o vírus acaba se tornando, não encontra pessoas suscetíveis à infecção, né, porque muitas pessoas já tiveram ou adquiriram imunidade. E aí a imunidade de rebanho, ela é calculada por essa fórmula que aparece aí, onde R0 é o número básico de reprodução, e o RT, né, o R0, ele é uma medida mais ingênua, né, o RT é o número de reprodução, é o número, quantas pessoas uma pessoa doente contamina outras pessoas, só que ela varia de acordo com o comportamento da população e de medidas de prevenção. Estima-se de forma muito ingênua que para você ter imunidade de rebanho, cerca de 60% a 70% das pessoas deveriam ter resposta imunológica. Mas isso é numa população homogênea, que não é o que acontece em nenhum lugar, praticamente, do mundo, né? Para a Covid, considerando várias variáveis, como o comportamento da população, medidas de prevenção, estima-se que você consegue imunidade de rebanho com 43% de porcentagem da população já com anticorpos. Só que no Brasil, ontem, eu peguei o resultado de ontem, apenas 1% da população foi infectada. É claro que esse número é ingênuo, a gente sabe que o Brasil tem diversas epidemias, né, Rio de Janeiro se comportou de um jeito, Manaus se comportou de outro, Natal também, então a gente tem que considerar esses locais de forma peculiar, né, diferente, fazer análises diferentes, porque são diferentes, são epidemias diferentes, mas dando uma visão de país, só atingimos 1% da população, estamos longe de ter uma imunidade de rebanho, pelo menos considerando o país inteiro. E é claro que, assim, para esse número, a gente precisaria ter feito testes em massa, a gente não testou o suficiente, o número de infectados é muito menor, né, o número de infectados que a gente vê na televisão é muito menor do que o número de infectados de fato, a gente tem uma subnotificação enorme, então esse número de 1% é muito ingênuo, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia e começar a pensar. Aí comecei, bom, então essas questões de motivação, que me motivou a começar a divulgar sobre a epidemia, levar conhecimento de estatística para outras pessoas, começaram também a me animar para fazer trabalhos de pesquisa. Ih, o meu cachorro está latindo, gente. Começaram a me motivar cada vez mais, né, aos meus projetos de pesquisa. Esse primeiro projeto que eu trago aqui é um projeto que começou já no ano passado, né, é um projeto FAPERJ sob a coordenação da professora Glória, que está aqui presente. Ei, gente, desculpa, o cachorro chegou aqui. Bom, o projeto trata da avaliação das coberturas vacinais, do Programa Nacional de Imunizações e suas implicações na incidência de doenças imunopreveníveis no estado do Rio de Janeiro, e a gente abrange o período de 2010 a 2018.
E ele tem 2 alunas já trabalhando nesse projeto, que é a Gabriela, eu não sei se vou saber falar, gente, Gabriela Sadiguchi, que ela vai tratar da meningite, e a Tamires Coelho Vaccaro Machado, que vai estudar a vacina da coqueluche. E no início, quando a gente começou a conversar, eu falei que são alunas de medicina, ambas, né, que a medicina é uma turma muito complicada, porque é uma turma muito grande, mas que sempre aparece alunas que nos deixam otimistas, né? A Gabriela e a Tamires são 2 alunas formidáveis, super competentes, e elas que me pediram orientação, né? Ela e a Glória, a professora Glória, e elas são muito, muito interessadas no tema, esforçadas, sempre chamam para conversar, quando tem dúvidas, sempre chama reunião, e é bom saber, e isso me dá uma motivação muito grande. O segundo projeto é um projeto que já é um braço da minha tese de doutorado, que é um projeto da Luísa, que também deve estar aí, né? Na verdade, a Luísa que teve essa ideia de fazer o estudo de correlação entre desigualdade, segregação de renda, e a incidência e a mortalidade por Covid. A ideia foi dela, ela simplesmente me chamou para conversar, gente, vamos usar os dados da Covid para fazer uma análise, vamos fazer uma ligação com... A gente já tinha um projeto desde o ano passado sobre segregação de renda, é um projeto de iniciação científica, e ela quer fazer agora seu TCC com segregação de renda ou desigualdade de renda, associando isso a indicadores sobre a Covid. E ela que me chamou, ela que teve toda a ideia, ela também é da medicina, também é uma menina premiada, né? O outro projeto, que ainda não tem título definitivo, também foi ideia de alunos da medicina, do aluno, não sei se eles estão aí, acho que não, Felipe Borges e Gabriel Ferreira, eles que estavam... Cachorro, gente. Moro em condomínio de casa, dá nisso, né? Eles que tiveram toda a ideia, porque eles queriam também, do mesmo jeito que eu estava angustiada em casa, eles queriam alertar a população sobre a situação da Covid, e aí eles começaram a pesquisar sobre a Covid, sobre as questões de incidência, e aí me chamaram, me pediram para eu orientar. Então, no momento, a gente está na fase de coleta de informação, eles estão se familiarizando com as linguagens de programação do R, e estamos na fase inicial, por isso que não tem nem título definitivo, mas eles que se motivaram, que me chamaram para trabalhar, e isso foi, assim, sensacional. Me tirou minha zona de conforto, né? O quarto projeto é esse que estamos conversando agora, né? Sei lá, mais de um mês atrás, o Steven lançou a ideia de fazer um DMQ Talks de forma virtual, porque no ano passado a gente fez de forma presencial, agora de forma virtual. Eu sou colaboradora desse projeto, no início eu organizei a sala virtual, mas depois eu passei a bola para o professor Felipe, eu estava com problema no meu e-mail, mas o problema já resolvido. Os vídeos, quem monta, os vídeos que ficam no canal do YouTube do DMQ, quem organiza sou eu, e eu posto no canal, aliás, curtam o canal, assistam os vídeos, é o DMQ Unirio. Todos os vídeos daqui vão parar lá no canal do DMQ e ficam disponíveis de forma pública para quem quiser assistir. Estou terminando, gente. O quinto projeto, que a gente começou a trabalhar mais recentemente, que eu achei lindíssimo, é a proposta GAI, onde a gente vai está propondo uma metodologia para encontrar os discentes mais vulneráveis e construir redes de apoio. A ideia é a gente encontrar alunos que estão em vias de romper com os laços com a universidade e tentar resgatar esse aluno. Na verdade, a ideia é só para... a gente está propondo uma metodologia. Bom,
tivemos nossa primeira reunião na semana passada, e já com professores do CCET, e essa proposta é linda, e eu quero que ela dê muito certo, e eu sou uma das colaboradoras. Né, é uma proposta elaborada pelo GAI, que é o Grupo de Apoio Estatístico. Todos nós do departamento estamos envolvidos. E o último projeto, que é o projeto de ensino remoto, que eu estou elaborando agora, né, que é a elaboração de materiais didáticos, porque eu via William Bonner no Jornal Nacional falando de achatamento de curva, testes diagnósticos, incidência e prevalência de doença, e suprassumo, William Bonner falou de média móvel. Aí eu tive que reformular todas as minhas aulas. Não tem mais como eu ficar falando de média, móvel e mediana. Eu tenho que falar de tudo isso daí. Porque William Bonner fala e a população não consegue entender. Então, eu, como professora de estatística, eu vi que eu precisava reformular todas as minhas aulas. Então, estou pensando já no projeto de ensino remoto, né? Como é que eu vou abordar tudo isso de forma remota? Então, é um projeto que eu estou pensando ainda. E, para finalizar, vou trazer algumas dicas. Tem tempo ainda, Alexandre? Quanto tempo, gente? Pode dar uns encaminhamentos finais, mas conta essas dicas que a gente ficou curioso. Isso é rápido. Qualquer coisa nas perguntas eu volto nelas. Mas algumas dicas que têm sido essenciais. Primeiro, a primeira delas eu conheci no ano passado, que foi a professora Letícia, que me deu a sugestão de buscar os ícones, né, nesse site, Flat Icon. São ícones bonitinhos, né, que ilustram bem as nossas aulas, nossos PowerPoints e prezes, enfim. Outra dica é que a Luciane que me trouxe essa semana, esse site, SlidesGo, são modelos para o PowerPoint, porque quando eu fui montar a apresentação, eu queria apresentar no Prezi, que eu adoro, eu acho lindo, maravilhoso, só que eu fiquei com medo da internet não estar muito boa, e que o forte do Prezi são as transições de um slide para o outro, e eu fiquei com medo disso não ficar visível e não ficar legal. E aí eu resolvi usar o PowerPoint, e a última versão do PowerPoint é horrível, não tem quase nenhuma proposta de slide já pronto. E aí a Luciane trouxe essa daqui, que são slides prontinhos. Esses slides que vocês estão vendo foram tirados desse site aí. SlideGo já está pronta, é só inserir as informações. Muito simples, muito legal. Vários modelos lindíssimos. Outra coisa é para edição de vídeo. Como a gente vai fazer propostas de ensino à distância, ensino remoto, a gente vai ter que trabalhar com vídeo. E aí a minha proposta é sempre vídeos curtos, porque o aluno não vai ficar 2 horas assistindo o vídeo da gente, vai ficar muito monótono, vai ficar muito chato. E para vídeos curtos, eu recomendo um desses dois aí, ó, o InShot, que serve para qualquer tipo de celular, smartphone, né? Android ou Mac, ou o iPhone, ou o iMovie. O iMovie eu acho que é só para Mac e iOS, para computador, MacBook e iPhone. Mas o InShot é muito... E eles são fáceis de usar. Agora, se você precisar realmente de vídeos mais longos, o que eu estou usando para fazer os vídeos daqui do DMQ Talks é o Active Presenter, que vocês encontram nesse site, e foi sugestão da Letícia, né, que deu um help bacana quando eu fui produzir o primeiro vídeo do DMQ Talks. O outro é o canal do professor Wilton Filho, vocês buscam lá no YouTube, ele tem várias dicas sobre o Google Meet. E terminei, tá? Essas são as minhas fontes, onde eu pesquisei algumas coisas sobre a Covid, não botei todas as fontes, né? Fontes que eu digo é minha bibliografia, mas eu botei as principais, e dei o crédito aqui do Flat Icon e do SlidesGo, que eu tirei todos os meus slides desses sites. E é isso, gente. Se eu demorei muito, desculpa, eu gosto, quando eu começo a falar e me empolgo, né? Muito obrigada pela atenção. Bia. Obrigado pela apresentação. Eu vou organizar aqui as inscrições para perguntas e comentários.
coloquem aqui no chat. Mas antes disso, eu vou só esclarecer uma dúvida que a Luísa Ampierre fez no chat. Eu vou passar para você, Bia. Quando você comentava sobre imunidade de rebanho, a Luísa perguntou o que significava a população homogênea. A população homogênea que, por exemplo, no Brasil, o Brasil o Brasil é um país muito heterogêneo. Cada local tem comportamentos diferentes, tem ações de prevenção diferentes. Então, eu não posso considerar o Brasil como homogêneo porque não é linear, né? Não tem comportamento igual. Então, homogêneo seria o contrário disso, né? Ok, talvez não tenha ficado tão explícito. A Luísa se inscreveu para pergunta e comentário. Luísa, pode abrir seu microfone? Oi, gente. Na verdade, ficou claro sim, é que eu queria perguntar outra coisa, né? Aí eu acho que assim fica mais interativo. Bia, você é uma professora muito engajada, né, nos conselhos e tal, e eu queria saber, assim, não só de você, mas caso outros professores queiram falar também, se vocês acreditam que se vocês conseguem ver alguma previsão para a gente, alunos, sabe, da volta às aulas, porque como a gente viu essa questão do CONCEP, né, não foi conseguido nem discutir direito, né, a volta das aulas, o ensino remoto, e aí eu queria saber se existe algum projeto, porque eu conversei com o diretor acadêmico, parece que tem uma proposta de, por exemplo, renda, auxílio para alunos que não tenham internet, né? E eu queria saber se vocês sabem dessa previsão, se vocês ousam dar alguma previsão e se existem realmente esses projetos sendo feitos, né? E aprovados, enfim. Difícil, Luísa, essa sua pergunta. Talvez a Alexandre saiba responder melhor, mas deixa eu só comentar aqui uma coisa. A Luísa, essa que acabou de perguntar, é uma das alunas que foi responsável por me motivar e voltar a trabalhar quando eu estava no momento muito difícil. Poxa, foi sim. Citei seu nome no meio da apresentação. Obrigada. A Luísa, ela foi minha aluna de iniciação científica, foi premiada no ano passado no projeto de iniciação científica, ela é excelente, super dedicada, né, e imagino a preocupação, Luísa, de você querer voltar às suas aulas, né, é por isso que você... A preocupação é de voltar às aulas e também preocupação com os colegas, né, que talvez não consigam por questões de acesso, né. Pois eu não sei se eu vou saber responder a questão do acesso, né, a Unirio, né, o que a gente viu foram a Unirio fez várias pesquisas, né, uma geral, a Unirio inteira, e várias escolas fizeram pesquisas paralelas para saber qual é a real necessidade dos alunos, e esse projeto GAI, que eu comentei como sendo um dos projetos que eu estava apaixonada por ele, é exatamente isso, é tentar encontrar os alunos com maior dificuldade de continuar com o seu vínculo com a universidade, né? São que a gente está chamando de mais vulneráveis. E a ideia é a gente tentar resgatar, não a gente, né? A gente vai fazer um trabalho colaborativo com as escolas. Estamos começando o trabalho ainda, né? Na identificação desses alunos. Estamos só no início. Com relação à universidade, quais são os próximos passos que a Unirio vai tomar, isso tudo depende de reuniões de conselhos. A única que teve foi na semana passada, e eu não sou do CONCEP, mas o que eu fiquei sabendo é que a reunião não fluiu, eram muitos itens de pauta, demorou muito a ser chamada a uma reunião de conselho, e quando foi chamada, era uma reunião muito grande, foi aprovado em blocos, várias coisas aprovadas em blocos, mas mesmo assim, me parece que a reunião não surtiu tanto efeito. E como eu falei na minha exposição, é estranho que a Unirio tenha criado GTs e, paralelamente, construiu uma minuta de retorno, né? Então, parece que não conversaram, não teve conversa, e eu sei que teve. Tiveram muitas reuniões dos GTs com a gestão da universidade. E aí eu não sei, sinceramente, eu não sei em que ponto que a universidade está
nessa conversa com os alunos. Eu achei o projeto fantástico, Bia, da busca ativa, né, dos alunos que É bem legal. Que estão à beira de realmente sair da universidade, da escola. Eu achei fantástico, achei muito legal. E obrigada, de qualquer forma, pelo esclarecimento dos GTs. Eu não entendo muito disso, né, na verdade. Então, foi muito bom você ter esclarecido para mim. Adorei a sua apresentação, porque eu acho que é muito legal a gente expor os nossos pontos fracos também, né? Aquela questão de tipo, lidar com a família, com ter que trabalhar em casa desmotivado, né? Porque eu acho que essa é uma muito difícil. É muito difícil. E somos uma pessoa, né? A professora Beatriz, é a mesma pessoa, mãe da Bruna, esposa do Herculano, dona de casa. É uma pessoa só. Né? Isso acaba se misturando. Não tem jeito. Obrigada mesmo, adorei. Adorei sua participação. Bom, Bia, o próximo inscrito sou eu. Para responder um pouco mais a Luísa, Luísa, o representante no GT da medicina era o professor Paulo Godoy, e ele trouxe muitas questões da medicina, e inclusive os alunos do 11º período escreveram uma carta para os GTs, solicitando que a situação deles fosse vista de uma forma diferente, assim como os demais estudantes da área da saúde, porque as ações presenciais no hospital, para esse grupo que estão quase se formando, seriam interessantes. Então, tem uma discussão forte nesse sentido, mas ainda não tem uma definição, porque quem vai definir são os conselhos. E com relação à volta às aulas, é uma responsabilidade do CONCEP, que só houve, como muito bem a Bia falou, uma reunião para tratar sobre esse assunto e não foi definido, né? E isso também muito por conta de uma falta de organização da reitoria e uma falta de unicidade, porque estão havendo ações individuais de algumas pró-reitorias, mas não estão sendo orientadas pela reitoria. Então, é uma situação bem complicada que a gente está vivendo e a gente vai ter que lutar ainda com mais essa situação, né? Bom, mas para falar um pouquinho da apresentação da Bia, obrigado pela apresentação. Eu acho que naquelas suas dicas pode colocar o Canvas também, que a Letícia já comentou e traz bastante informação interessante e ajuda a fazer o PowerPoint. Mas na sua fala, o que me chamou mais atenção é a questão da reinvenção, né? Eu acho que a gente vai ter que reinventar a forma de ensinar, reinventar a forma de aprender, e a gente tem uma capacidade muito grande de reinventar, de se reinventar. E vai ser um desafio a mais repensar a forma de ensinar e aprender. Como nós estamos num departamento que dá muita abertura para experimentações, a gente está num ambiente muito favorável para experimentar coisas novas e desenvolver coisas novas. E a gente já está num patamar um pouco mais confortável, porque a gente já faz isso naturalmente. A gente já usava o Google Sala de Aula, a gente já tinha metodologia diferenciada. Então, agora é aprimorar o que a gente tem para essa nova realidade. É só isso e te dar os parabéns pela apresentação. Obrigado. Obrigada agora, também, Alexandre. Inscrição, temos o Bruno. E depois a Glória. Bruno? Parabéns, Bia, pela apresentação, bem interessante. Acho que tem a tua cara. Assim, bem divertido o negócio. Você falou coisas até interessantes que eu também acho. Você falou sobre médias móveis, né? Que médias móveis na graduação de estatística a gente só começa a ver, acho que em processos estocásticos e séries temporais, que a gente começa a falar de modelos de previsão, que são os modelos mais simples que tem, o modelo de médias móveis, né? Antes de falar dos modelos mais complexos. E, assim, a gente abordar esse tema de uma hora para outra vai ser bem legal, né? Eu gosto dessa área também de processo estocástico, vai ser bem interessante. Parabéns pela apresentação, gostei bastante. Obrigada, o que eu tô querendo...
A dúvida que eu tenho é o seguinte, porque você falou, não é dúvida, né? É um comentário. É uma dúvida do comentário. Que você falou assim, de uma aluna, que acho que está aí, né, a Luísa, que ela está trabalhando com a sua tese de doutorado, numa extensão nos braços dela. Como que ela chegou nessa tese? Ela leu a sua tese, você apresentou a ela, houve um diálogo, como que ela chegou nessa teoria? Porque, assim, para um aluno de graduação, né, entender uma tese de doutorado, às vezes não é uma coisa tão fácil, né? Ainda mais que o doutorado normalmente é uma coisa mais teórica. Como que ela chegou nessa tua teoria, nessa tua pesquisa, e como que ela chegou na aplicabilidade disso? Que às vezes não é tão interessante. Para o aluno de graduação, às vezes ele não consegue enxergar tão nitidamente isso, né? Como que ela conseguiu chegar a isso aí? Você poderia falar um pouco? Claro. A Luísa é aluna da medicina, foi monitora da professora Luciane, e depois ela foi, quando eu peguei a disciplina da medicina, ela passou a ser minha monitora, né? No final da monitoria, eu fiz um projeto de iniciação científica e estava procurando, nesse projeto de iniciação científica, o que eu queria trabalhar era exatamente continuar a minha pesquisa do doutorado sobre segregação de renda, que é uma coisa nova, que as pessoas não conhecem. Eu queria continuar trabalhando com isso, mas, e aí criei o projeto de iniciação científica e estava procurando uma bolsista. E aí pedi para a Luísa, como monitora, que ela conhecia mais os alunos, se ela conhecia alguém, né, se ela podia indicar alguém. Aí ela disse, gente, esse projeto é lindo, eu quero ser essa bolsista. Aí ela se candidatou e óbvio que foi a escolha perfeita, né, porque ela me falou, que eu fiquei até emocionada na época, ela nem sabe disso, vai ficar sabendo agora, que ela me emocionou muito porque ela disse que encontrou na estatística e nesse projeto a forma de unir duas grandes áreas que ela era apaixonada, que é a medicina e a questão social. Então, é um projeto que ela pode abordar questões de saúde com questões sociais. E aí ela ficou muito feliz por poder fazer isso, por poder levar conhecimento também à população e levar mais saúde, porque as coisas estão ligadas. E foi assim que surgiu o projeto, que é o braço, né, uma continuação do meu doutorado. É claro que no ano passado a gente fez uma pesquisa um pouco mais simples, né, e agora que ela já está começando a pensar no TCC, a gente já começa a pensar em coisas mais elaboradas. Mas a ideia de tentar associar essa questão social com a questão da Covid, a ideia foi toda dela, foi ela que teve a ideia, porque a minha ideia para o trabalho dela era só de trabalhar a questão da segregação de renda com a questão da mortalidade. Ela que quis trazer, já que estamos vivendo numa pandemia, num problema tão grave, vamos usar isso também, né, como pano de fundo. A ideia foi o método todo dela. Não sei se eu respondi a pergunta. Ai, Bia, obrigada demais, viu? Desculpa abrir meu microfone aqui, mas você só também me emociona. E em relação à tese da Bia, o que acontece? Eu não tenho uma formação muito profunda em estatística, né? Então ela me ajuda muito com essa questão de entender realmente. Foram diversas conversas para eu entender o que era o NSI, né? Que é o índice que a gente usa. Diversas mesmo, toda hora eu perguntava para a Bia, mas Bia, vem cá. E ela sempre me ajudou muito. Então eu cheguei a ler assim, o projeto dela, a tese dela, mas muita coisa ela teve que esmiuçar para mim, assim. Mas a Luísa é uma aluna muito dedicada, né? Então, assim, não é tão difícil fazê-la entender. Bia, antes de passar para a Glória, a Tereza pediu para ler a mensagem dela. Ela disse que está com obra em casa e está com uma furadeira a 1000 e não vai conseguir abrir o microfone. E disse que a sua apresentação ficou mesmo muito diferente, legal, sua cara. Te dá os parabéns. Glória, depois é o Felipe. Oi, Beatriz. A apresentação foi ótima, leve, como você sempre alivia minhas tensões da nossa disciplina, está de parabéns. Eu acho assim que a sua frustração de que só 37... Conseguindo ouvir. Está me ouvindo?
Tá cortando a ligação. O áudio tá cortando, Glória. Fala de novo. Eu falei você escutou que eu falei da tua apresentação e tal. Sim. Quando você falou da frustração de que só 37 alunos da nossa turma de terceiro período assistiram ao vídeo, frustração foi a minha, a sua não foi. Lembra que eu fiz um estudo dirigido, passei para os alunos dessa nossa turma e apenas 6 alunos responderam. Então, eu acho que você não pode ficar frustrada, né? Lembra que eu falei, já que nós estamos numa pandemia, a nossa disciplina é integrada, é epidemio e estatística. Vou passar um estudo dirigido para depois a gente discutir em pequenos grupos. E voltei a não mais. Deu para escutar agora? Oi, Bia. Oi, para mim está cortando o áudio. Eu ouvi boa parte da sua fala. Bom, se não tiver... 6 alunos responderam para a gente, né? Pois é. Então, eu acho que você tem que ficar muito feliz. Deixa eu falar só uma outra coisa, para responder a Luísa. Eu já tenho até escrito no chat. Como eu, assim como o Paulo Godoy, somos do MDE da medicina, eu respondi no chat para a Luísa, especificamente, que nós estamos no projeto analisamos hoje, de retorno para o 11º período e que será avaliado amanhã no colegiado da Escola de Medicina. Especificamente para o 11º período, para o internato, para que esses alunos não percam, né, a questão toda da próxima formatura deles. Isso é o que nós estamos, mas isso depende, eu estou fazendo todo um programa de vigilância epidemiológica para esses alunos, implica em várias questões, desde testagem de aluno, busca domiciliar de algum familiar doente. Então, é uma coisa bastante complexa, eu só posso dizer que ele está avançando, né? Mas só para o 11º período, ok? E, Bia, nós vamos continuar na nossa questão principal, que é conseguir integrar sempre a nossa disciplina, que é uma das coisas pioneiras, é a integração que a gente fez com a prática em saúde 3, epidemio e estatística. Tá? Tá ótimo, Glória. Aliás, eu devia ter ressaltado isso, né? A angústia que eu vivi, que eu precisava, que eu queria que as pessoas soubessem, é porque a gente tem uma disciplina na Unirio, que é PS3, que a gente divide, né, Glória? Que ela pega 2 grandes áreas, que é a estatística junto com a epidemiologia. Estamos vivendo uma epidemia. Eu falei, gente, tudo aquilo que eu sei, eu preciso que as pessoas também tenham conhecimento. Então, a minha angústia de querer divulgar o maior número de notícias possível para a pessoa entender o que estava acontecendo é por isso. É porque a gente é responsável por uma disciplina de epidemiologia na universidade. Então, aquilo que me angustiava mais, de não estar produzindo logo no início da pandemia, né? O próximo inscrito é o Felipe. Oi, Bia, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Oi, Bia, parabéns pela apresentação, como a Glória já disse, também foi leve, assim, foi bem legal, dinâmica também. E em relação àquela questão da pergunta que a Luísa tinha feito da população, aquele 1% me deixou instigado também, porque a população ela tem essa heterogeneidade até de número de pessoas, né? Se for pensar em estado de São Paulo, em estado
sei lá, de Roraima, são bem diferentes populações. Então, será que esse percentual de 1% ele é em torno disso, se for olhar por estado? Às vezes em São Paulo, que é o lugar que tem mais casos até agora, esse percentual seja maior do que 1%. Ou não, São Paulo tem tanta gente que pode ser menor do que 1%. Então, talvez quebrar o Brasil em estados para avaliar isso seja mais interessante. Que na Europa os países são menores, as populações também não são muito grandes, então fica um pouco desproporcional, né, comparar Brasil e Europa nesse sentido, porque lá é mais homogêneo do que aqui em todos esses quesitos que você tinha comentado. Em relação àquele projeto de produção de material didático que você tinha comentado, que você botou lá a foto do William Bonner e tudo, falando da média móvel, achei que você ia focar naquela questão das acumuladas que podem decrescer, né, que ele falou. Né? Eu até pensei se nesse projeto você está interessado também em colocar aqueles gráficos bizarros da Globo News, da mídia em geral, né, na questão do letramento estatístico mesmo, e falar também de coisas um pouco mais avançadas, como a questão de médias móveis, séries temporais, é só se dá um pouco mais de detalhes em relação a essa questão do material, do preparo de material didático, que você acabou tendo que correr um pouquinho no final, não deu para falar muito, e assim, eu tenho um carinho especial pela questão de preparação de material didático, né? Quem me conhece sabe. Então, só dar alguns detalhes a mais em relação a isso, se você tiver alguma coisa em mente no momento. Então, vamos lá, são duas coisas, né? Aquela questão do 1% para o Brasil foi um cálculo muito, como eu falei na apresentação, muito ingênuo. É claro que esse cálculo ele deve ser feito para cada localidade especificamente, mas já se sabe, por exemplo, que em Manaus, já há artigos já que consideram Manaus como já tendo imunidade de rebanho. Né? Manaus e, se não me engano, São Paulo também. Mesmo com proporções de pessoas imunes bem diferentes, em Manaus e em São Paulo, parece que essas duas localidades já atingiram uma porcentagem de pessoas com resposta imunológica que pode se considerar alguma imunidade de rebanho. E mesmo dentro de São Paulo, tem situações diferentes dentro da cidade, né? A questão, a taxa não é taxa, né? A incidência da doença em localidades onde há muito maior aglomeração, é muito maior a taxa de incidência do que em lugares com menos taxa de isolamento. Então, mesmo dentro da cidade, tem peculiaridades, a cidade não é homogênea, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Esse 1% aí foi só para levantar a bola, não é chamar a atenção, não é a informação, a melhor informação sobre imunidade de rebanho, não. Foi só para chamar a atenção mesmo, para discutir sobre isso. A outra coisa foi sobre o projeto de ensino, né? Eu, na verdade, estou começando, e tudo que a gente já conversou no departamento, no GAI, eu creio que isso vai ser um trabalho muito colaborativo, né? Vamos fazer em conjunto, até porque é o que eu acho que vai ser os nossos próximos passos em termos de professor, né? Porque teremos muito trabalho, vamos ter que produzir disciplinas do nada, do nada não, porque a gente já produziu muita coisa, mas é diferente, né? É uma outra proposta, é outro mundo, que para mim é novo, apesar de eu estou muito empolgada com essa possibilidade, mas é uma coisa que eu sei que vai dar muito trabalho, então acho que o DMQ vai ter que se unir muito para produzir todos esses materiais. É muita coisa. Ok, gente, eu queria agradecer a participação de todos, nós não temos mais... tem mais um inscrito, professor Steven Dutch Ross. Professor Steven. Oi, Alexandre. Oi, Bia. Oi. Primeiro, eu queria elogiar a sua apresentação, eu gostei muito. Para falar a verdade, eu não conhecia, eu acho que escapou em alguma das apresentações esse SlidesGo. Dei uma olhada, é impressionante, eu adorei. Muito bom também. Eu já estou com a minha apresentação pronta, mas eu acho que vou ter que mudar tudo agora.
E eu queria te elogiar não só na apresentação de hoje, mas também durante todo o processo do DMQ Talks. Você tem tem dado um apoio que é extraordinário. Eu nem peço as coisas que você já faz. É impressionante. Eu queria deixar isso registrado aqui, um elogio. E queria mesmo fazer uma pergunta sobre duas coisas. A primeira é aquele seu vídeo de apresentação. Eu queria dar uma olhada, estou pensando em montar um vídeo também. Em algum momento eu acho que eu não vou conseguir escapar disso. E queria usar o seu como modelo. Eu queria dar uma olhada, se você pudesse compartilhar o link depois. Esta é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é um pouco mais técnica. Eu vi um 43% ali de imunidade de rebanho. Eu achei um número mágico, para falar a verdade, e geralmente o número mágico sem intervalo de confiança me incomoda. Então, eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre aquele número, por favor. É isso, parabéns por tudo. Grande abraço. Obrigada, Steven. Com relação ao vídeo, qual vídeo que você fala? Um que eu trago... Eu tenho 2 videozinhos no meu... Não, você vídeo, apresentação 2020, eu acho, alguma coisa assim. Passou rápido, mas eu acho que era isso. Ah, tá. O vídeo que eu produzi para a disciplina? Isso. Ah, tá. Nossa, aquele vídeo ficou horrível. Eu já tenho outras propostas. Depois eu te passo as dicas. Aquele foi o primeiro que eu fiz, não ficou bom, não. Em relação ao vídeo, pode deixar que eu te dou um help aí, que eu estou adorando fazer essas coisas. Então. Todos os bisus, então. Dou sim. Com relação aos 43%, não é um número mágico, não. É o que se estima considerando a taxa de reprodução da doença, né? Quanto que cada doente transmite, para quantas pessoas ele passa a doença, né? É calculado a partir disso. E esse número de transmissão, que é o RT, ele depende de muita coisa, tá? O 43% não é um número mágico. Alguém calculou e publicou na Science, em algum lugar, eu acho que, eu não me lembro qual foi o lugar, mas uma daquelas referências que eu botei no final da apresentação, é onde está esse valor de 43%, que é o que seria esperado para a Covid, considerando se tem isolamento, se a pessoa usa máscara, isso tudo é considerado também. Então, essa unidade de rebanho, essa porcentagem, ela varia muito se o local está fazendo lockdown, isolamento social. Esse número não é mágico, não, tá? Depende da localidade. Aquilo ali foi só um exemplo. Que mais? Acho que foi, né? Acho que eu respondi. Acho que sim também. Bom, não temos mais inscritos. Quero agradecer a participação de todos. Vou pedir para a Bia dar as palavras de encerramento. E após a palavra da Bia, a gente abre os microfones para aplaudir. Tá ok? Alguém tira o print aí, porque se eu tirar, eu não vou aparecer. Tá? Então tá. Bia? Então, obrigada pela atenção. Eu adorei fazer essa apresentação. Na verdade, quando eu comecei a montar a apresentação, eu tinha várias ideias, as ideias foram indo embora. Mudei a estratégia da apresentação várias vezes. Eu queria fazer a apresentação do Prezi e fiquei com medo de não dar certo. Aí voltei para o PowerPoint não era legal, mas eu adorei porque me fez refletir sobre vários aspectos do isolamento social e sobre como a gente tem que viver a vida de forma mais leve, porque eu me cobro muito, eu queria muito estar trabalhando muito mais e, ao mesmo tempo, nem sempre é possível, temos dificuldades técnicas, às vezes a internet cai, enfim, só para deixar, a mensagem que eu queria passar era que, ok, tudo bem, vamos fazer o que a gente pode, o que está ao nosso alcance, né? Era isso que eu queria passar para as pessoas, enfim, porque a sociedade cobra muito, né? Eu via no início do isolamento as pessoas, não, porque você tem que curtir, porque você tem que aproveitar o momento, porque você está junto da família, que oportunidade a gente vai ter, Deus mandando oportunidades para você curtir sua família, sua casa.
Mas, assim, eu não curti tanto, né, a minha família, a minha casa, porque eu queria tanto que esse momento fosse levado, eu levasse informação, como o Alexandre costuma falar, letramento estatístico, para a população, porque eu achava que era uma oportunidade, que a gente estava falando muito, a televisão, o jornal, tudo falava sobre taxa, curva, e eu falei, gente, eu preciso aproveitar isso, e aí deixei, assim, a gente deixa um pouco de lado uma coisa para cumprir com outra, e ok, ninguém é perfeito, né? Era essa a mensagem que eu queria passar, não sei se eu consegui, mas obrigada pela atenção, e boa tarde a todos.